Hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor para ouvir a sua voz. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 21. Eu queria convidá-los que antes da gente ler alguns versos desse capítulo, a gente feche os nossos olhos e levamos a Deus uma prece. Maravilhoso, grandioso, magnífico e poderoso Deus, adoramos, louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu nome. Pai, nós aqui neste local nos reunimos, ó Deus, diante de Ti para ouvir a Tua voz, porque sabemos que quando lemos a Tua palavra é o Senhor falando conosco. Por isso, ó Deus, que a Sua voz seja ouvida nessa noite e, acima de tudo, que as Tuas orientações sejam vividas e praticadas por nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Livro de João, capítulo 21. É mais ou menos nos versos finais que eu vou considerar a mensagem dessa noite, mas antes eu queria contextualizar o que está acontecendo aqui no capítulo 21. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e Ele apareceu para os discípulos numa noite em que eles estavam pescando, mas não tinha apanhado peixe nenhum. Então, entretanto, Ele apareceu e disse para eles: por que não tenta do outro lado? Eles tentaram, jogaram a rede do outro lado e a rede veio cheinha de peixes. E logo Pedro percebeu quem era essa pessoa que apareceu para eles naquela noite, falando para jogar a rede do outro lado. Era Jesus. Logo Pedro saiu ali, feliz, contente, para encontrar Jesus ali na beira da praia. Ali eles comeram juntos, começaram a conversar, e o famoso diálogo começou, das perguntas de Jesus para Pedro, né? Pedro, amas-me? E Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Depois, novamente, Jesus olhava bem para ele e falava: Pedro, amas-me? Sim, Jesus, eu te amo. Mas na terceira vez que Jesus perguntou: Pedro, amas-me? E Pedro diz: ó Senhor, Tu sabes. Porque ele sabia que Jesus conhecia o coração dele. Entretanto, no verso 18, que é a mensagem desta noite, e eu quero que os irmãos acompanhem comigo agora na leitura. No verso 18 diz assim, após esse diálogo deles falarem falaram um com o outro sobre o amor de Pedro por Jesus. Em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu te fingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus fez uma revelação muito importante aqui para Pedro nesse momento. Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você é mais moço, você coloca o cinto, você faz algo que você quer em volta de você. E cingir é colocar algo em torno em volta de você. Você tem uma liberdade. Mas sabe, Pedro, vai chegar um momento, quando você for velho, em que vão fazer isso com você, vão te atar, vão te cingir e vão te levar para um lugar do qual você não quer. E João explica no próximo verso o que Jesus queria dizer com isso. No verso 19 diz assim: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Quem está relatando esse episódio é João. Então João contou que essa forma de Jesus falar com Pedro era falando para Pedro como que ele ia morrer. Mas depois que Jesus fez essa revelação de como seria a morte de Pedro, ele falou assim: segue. Entretanto, continuando no verso 20, acompanha aí comigo. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? Ou o discípulo amado? João. Aí João começa a contar dele mesmo, né? Então Pedro olhou para Jesus, Jesus falou: então segue. E foi andando, imagina a cena. João vem atrás e Pedro diz, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus, ainda falando de quem era João. E perguntaram, aí vem a pergunta de Pedro: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus. Então, aqui houve um
diálogo que não houve resposta, mas no 21, vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Entenderam? Jesus está andando, conversando com João. Pedro olha para Jesus, para os dois, e fala assim para Jesus: Senhor, mas e João? E quanto a este que está com o Senhor? O que vai acontecer com ele? Porque Jesus revelou para Pedro, né, como seria a sua morte. No 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Olha o 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Irmãos, quando a gente estuda a Bíblia, né, a gente tira um tipo de lição. De repente a gente lê a outra, ou novamente a mesma história, o Espírito Santo fala com a gente de forma diferente, dá-nos um outro ensinamento do qual Deus quer que nós coloquemos na nossa vida. E quando eu li novamente esse texto, eu vi aqui o tamanho da lição, o tamanho do aprendizado que nós, como cristãos, seguidores de Jesus, temos que pôr em prática e aprender na nossa vida. Pedro estava preocupado com o que aconteceria com João. Quando Jesus disse para ele ali como que ele ia morrer, mas depois o mais importante, Jesus disse: segue-me. Ainda assim Pedro atrás de Jesus olhou e falou: mas eu quero saber. E João? Preocupado com João. E Jesus deu uma resposta que às vezes a gente pode pensar que foi até dura, não é? Mas sabe, irmãos, essa resposta de Jesus faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. O que te importa? Como que vai ser a morte ou o que está acontecendo na vida do seu irmão? Segue-me tu. Segue-me tu. E procurando no Espírito de Profecia, eu encontrei no livro Desejado de Todas as Nações. Antes disso, eu queria considerar aqui com os irmãos algumas versões da Bíblia, pode ser que até alguma dessas você tem, que eu achei que foi assim, bem direto mesmo, para a gente compreender, digamos num português bem corrente, né? Jesus respondeu, isso na Bíblia Viva: se eu quiser que ele viva até eu voltar, que tem você com isso? Segue-me você. Na Nova Versão Internacional diz assim: respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Segue-me você. Já na Bíblia Almeida, João Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Mas na Almeida Revista Atualizada, diz assim: respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus demonstrou algo tão interessante, meus irmãos, mas tão grande aqui, de que nós não devemos nos preocupar com a vida do outro de uma forma extraordinária, porque Deus é Deus. Então ele falou assim: olha, se eu quiser que ele nunca morra, que ele transcenda as gerações todas até eu vir, até eu voltar novamente, o que você tem a ver com isso? Faça você aquilo que eu te pedi. Segue você. Agora vamos sim ver o que o White comenta no Desejado de Todas as Nações, na página 575. Pedro devia ter considerado que seu Senhor lhe revelaria tudo quanto lhe fosse melhor conhecer. Tipo, o que Jesus falou para ele já estava muito bom. É dever de cada um, daí ela já fala para mim, seguir a Cristo sem indevida ansiedade quanto ao trabalho designado a outros. Ao dizer a respeito de João: se eu quero que ele fique até que eu venha, Cristo não afirmou de maneira alguma que esse discípulo havia de viver até a segunda vinda do Senhor. Afirmou simplesmente que seu supremo poder, e que mesmo que ele quisesse
simplesmente o seu supremo poder. Como eu disse, Ele tem poder, Ele é Deus, Ele pode fazer o que quiser com a nossa vida, e que mesmo que Ele quisesse que tal fosse assim, isso de maneira alguma deveria afetar a obra de Pedro. O futuro tanto de João como de Pedro estava com quem, meus irmãos? Nas mãos do seu Senhor. Obediência em o seguir, eis o dever exigido de cada um. Então aqui o Espírito Santo usa irmão White para falar para mim e para você que cada um de nós temos uma obra designada pelo Senhor. Quando você conhece a Jesus, que você começa essa caminhada com Ele, Ele fala para você: segue-me. O que Ele fala também na palavra? Toma a sua cruz e segue-me. Ele está falando, não vai ser fácil. Ele está falando, eu vou te dar uma missão agora, e de uma forma individual. E a missão que eu dou para você, irmã Maria, não é a mesma missão que eu vou dar para a irmã Ana. A missão que eu vou dar para o irmão José não é a mesma missão que eu vou dar para o irmão João. Porque eu dei dons diferentes para cada um deles, e eu preciso que cada um deles cumpra com o que eu tenho para a vida deles. Só, meus irmãos, que o inimigo sabe disso. Ele conhece ou não conhece essa história? E aí o que ele faz? Ele vem distraindo e colocando coisinhas na nossa mente, no nosso meio, para fazer com que a gente não entenda e não aplique esse dever, isso que Jesus ensinou, de estar focado na nossa missão, focado naquilo que o Senhor me pede para viver e para fazer. Porque aí eu venho para a igreja e eu vou olhar para o irmão, o que o irmão está fazendo, o que o irmão deixou de fazer, ou o que o irmão está comendo, ou o que o irmão deixou de comer, ou o que o irmão está usando, ou o irmão deixou de usar. Sendo que quando eu abro a palavra e estudo, o Espírito Santo toca no meu coração e fala assim: segue-me tu, cumpra isso aqui. Eu revelei agora para você, então você viva isso. Aí o inimigo vem e fala assim: por que você vai viver assim? Por que você vai cumprir esse segue-me? Se lá na igreja a pessoa que senta do seu lado não faz, por que você não vai cumprir com o cargo designado que te deram esse ano? Por que você tem que cumprir se o outro que faz parte também não está fazendo nada? E aí começamos a olhar uns para os outros, e aí perdemos o foco de Jesus, o foco da nossa missão, e quem vence é o inimigo. Outra situação que pode nos acontecer também: o inimigo começar a nutrir o sentimento de inveja. Nossa, mas o irmão parece estar sendo tão abençoado por Deus e eu não. O irmão, nossa, ele faz tudo errado e parece que está tudo bem na vida dele. Olha de novo a gente saindo do segue-me tu, observando a vida do outro. Pedro queria saber como é que João ia morrer. E às vezes a gente quer saber como é que vai a vida do outro. Se o outro vai continuar vivendo tão feliz assim, se o outro vai dar tudo certo na vida dele, o meu vai sempre ser mal. Entendeu? Preocupado com o outro. Será que Deus não vai atuar na vida daquela pessoa? Não. Irmãos, quando o inimigo colocar esse pensamento na sua mente, saiba de uma coisa: Jesus está falando para você: segue-me tu, faça você. A palavra de Deus é o ideal da nossa vida. A palavra de Deus, ela fala de forma individual com cada um. Nós somos o corpo, mas se cada um reconhecer o segue-me tu de Jesus, nós vamos ser mais unidos e a obra vai avançar mais e mais. Vamos ler um outro texto que também está no Dedicado das Nações, na página 576, que a Moate continua assim: quantos hoje em dia são como Pedro? Então, exclamação: interessam
negócio dos outros, ficam ansiosos por conhecer-lhes o dever, ao passo que estão em perigo de negligenciar o seu próprio, preocupando com a vida do outro, e aquilo que Deus pede para ele fazer, não faz. É nossa obra olhar para quem, irmãos? Para Cristo e segui-lo. Veremos erros na vida dos outros e defeitos em seu caráter. A humanidade está circundada de fraquezas. Em Cristo, porém, acharemos perfeição. E olhando para Ele, seremos o quê? Transformados. Louvado seja Deus. É só Ele, irmãos, que pode transformar a nossa vida. É só Ele do qual nós devemos olhar, porque Ele sim é perfeito. Pode passar mais uma? Era só isso, né? Acho que eu tinha trazido um outro texto. Irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos comparecer de forma individual perante Ele. Nós sabemos, vamos ser bem sinceros mesmo com a gente, nós sabemos que não vai ter como falar assim, oh Jesus, eu não fiz, eu não cumpri aquilo que estava escrito, porque eu chegava lá na igreja e ninguém estava cumprindo, sabe? Eu até queria, sabe, ser adventista, guardar os mandamentos direitinho, colocar em prática as ordenanças do Espírito de profecia, mas ninguém fazia e eu fui andando. Não vai ter como, sabe? A gente não vai ter essa oportunidade, não. A oportunidade ela é hoje. A oportunidade de olhar para Jesus e obedecê-lo de forma individual, ela é dada-nos hoje. Hoje. Hoje Jesus olhou para mim e para você e fala: olha, segue-me tu. Não fica preocupado com o que eu vou fazer na vida do irmão, não. Eu tenho bênçãos na sua vida, eu vou te dar força para você passar a prova que você tiver que passar, mas olha para mim e segue. Não olha para o outro, não. Porque o inimigo ele tem nutrido isso na nossa mente, nos nossos corações, de estar olhando para ou prosperidade, ou coisa negativa até mesmo, da vida de alguém, para a gente não fazer e não cumprir aquilo que Deus tem para nós. E nós estamos perdendo bênçãos. Nós estamos perdendo bênçãos quando nós não olhamos para aquele que nos convidou a seguir. Isso, irmãos, é algo que a gente tem que clamar e pedir a Deus, porque a nossa natureza carnal, humana, é de estar pensando mal do outro, é de estar julgando alguma coisa ou alguma situação. Então é só olhando para Jesus é que a gente vai sentir realmente que nós devemos obedecer, não porque todo mundo faz ou deixou de fazer, mas é porque Ele pede para que eu faça. Hoje nós sabemos que tem muitas pessoas que poderiam estar aqui conosco, mas elas não estão por quê? Porque um dia olhou para o lado, porque um dia deixaram de olhar para Jesus. Elas preocuparam-se com a vida de outros e não cumpriram nem com aquilo que Deus pediu e hoje andam longe de Jesus. E nós devemos mostrar a essas pessoas que nós continuamos firmes, ano após ano, domingo após domingo, sábado após sábado, quarto após quarto, porque nós estamos olhando para aquele que é o chefe, nós estamos olhando para aquele que é o comandante, para o único, que é o nosso modelo, e que é através dos méritos dele, é que nós vamos todos os dias conseguir ser transformado e moldado à semelhança dele. E o meu desejo, o meu apelo nessa noite é que você fale com Jesus de forma íntima e pessoal e que nunca esqueça dessa frase: segue-me você, segue-me tu. Não permita que o inimigo tire o seu foco daquilo que o Senhor pede para que você faça. Não tem como você falar assim: Senhor, mas isso é tão difícil, eu até queria fazer, mas eu tenho uma pessoa que não está fazendo. Acho
É difícil, mas o Senhor está pedindo que eu faça, eu vou fazer, independente do que os outros fazem ou deixam de fazer. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para todos nós, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E eu queria muito